Visionária Esportes. Fala, minha gente, bom dia, graça e paz. Aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionária Esportes nesta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Que alegria iniciar mais uma manhã ao seu lado com informação, fé e inspiração, fortalecendo a caminhada logo no começo do ano. A palavra que nos inspira hoje está em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. O tema de hoje é acordos com Deus. Acordos com Deus não são barganhas, mas compromissos firmados com responsabilidade, obediência e fidelidade. Na vida e no esporte, cumprir acordos revela caráter, na fé revela maturidade espiritual. Deus honra quem anda em verdade, quem assume compromissos e permanece fiel, mesmo quando o caminho exige renúncia e perseverança. Que hoje você reflita sobre os compromissos que tem assumido diante do Senhor e decida viver com coerência entre o que ora, o que promete e o que pratica. A fidelidade nos acordos com Deus constrói uma caminhada sólida, abençoada e cheia de propósito. Você também ouve o programa, a reprise, no caso, hoje às 6 horas da tarde, aqui na programação da Rádio Visionária, e nos acompanha na sua plataforma digital favorita. E também nos acompanhar, na sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela nossa Rádio Vida, da cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora, da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1040 kHz, FM 102,9 e ondas curtas, pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná, e a partir de hoje tem mais uma rádio se adicionando conosco, somando conosco. É a Rádio Professor JT, da cidade de Ponta Branca, no Mato Grosso. Tá aí, estamos na região centro-oeste também. Obrigado, Rádio Professor JT. Estamos juntos. Então, vamos juntos para mais uma grande jornada de informação, fé e inspiração? Fica com a gente porque o Visionário Esportes está apenas começando. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e vamos aqui para os aniversariantes, jogadores, na verdade esportistas, aniversariantes de hoje, 7 de janeiro. Eden Hazard, ex-jogador, ele se aposentou recentemente, belga, tá aí de aniversário. Geni Katamo, que disputou agora há pouco, a Copa Africana de Nações, ele é de Moçambique. O Nicolas Nkulu, jogador de Camarões, também aí aniversariando. Andrew Woods, jogador de rugby australiano. O Alexei Shved, russo, jogador de basquete. O Harrison Barnes, jogador da NBA, norte-americano. Cody Bellinger, jogador de beisebol, norte-americano. Lewis Cook, inglês, jogador de futebol. Giannis Antetokounmpo, está fazendo aniversário, grego, jogador de basquete da NBA, cracaço do Milwaukee Bucks. Kate Ledeck, nadadora norte-americana, histórica, muitas medalhas aí em Olimpíadas. Jesus Gallardo, jogador de futebol mexicano. O Nino Niederreiter, jogador de hóquei no gelo, é suíço. Romain Grosjean, lembra dele? Piloto francês. Ele teve um acidente seríssimo, não sei se vocês já viram, É um acidente em que o carro dele pegou fogo e ele saiu no meio das chamas, sobreviveu só com acabou tendo uma queimadura somente nas mãos. Impressionante, um milagre, O vídeo corre o mundo afora, Tá fazendo aniversário, esse é um milagre de Deus mesmo. O Yuki Tsunoda também, piloto japonês, agora há pouco, tava na Red Bull, Também está aniversariando. E o Fernando Belastenguin, jogador de pádel, argentino. Novidade, mais uma aqui para vocês, Vamos falar agora sobre os aniversariantes, os clubes aniversariantes. Estão aniversariando hoje, dia 7 de janeiro. O Icasa, do Ceará, de Juazeiro do Norte, foi fundado em 7 de janeiro de 2002. O SCA Brasil, clube fundado de Osasco, fundado em 7 de janeiro de 71. O International Athletic Club, clube histórico do Piauí, fundado em 7 de janeiro de 1917. Foi ativo lá no passado,
O Kaizer Chiefs da África do Sul, um dos maiores clubes africanos, fundado em 7 de janeiro de 70. O Cobreloa do Chile, está fazendo aniversário hoje, foi fundado em 7 de janeiro de 1977. O Rampla Juniors do Uruguai, clube histórico de Montevidéu, foi fundado em 7 de janeiro de 1914 e tem título uruguaio em sua história. E o Dial Square, esse é um clube bem recente da Inglaterra, fundado em 7 de janeiro de 2020 por torcedores insatisfeitos com a gestão de outro time e que ganhou atenção na cena amadora inglesa. Essas histórias aqui do futebol, clubes aniversariantes, novidade aqui na Rádio Visionária. Vamos lá, o placarzão do Visionário Esportes aqui para vocês. Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, fase de grupos, alguns jogos apenas. CSA 0, Bahia 0. O Guanabara City de Goiás, jogando com um jogador a menos, venceu o Vasco por 3-1. Rio Branco do Espírito Santo 0, Vitória da Bahia 2. Luverdense do Mato Grosso 0, Corinthians também 0. Surpreendente resultado aqui. Patos da Paraíba 0, Cruzeiro 1 e Maricá do Rio de Janeiro 0, Atlético Paranaense 1. Campeonato Catarinense, primeira rodada, Chapecoense 1, Brusque também 1 e Santa Catarina 2, Camboriú também 2. Campeonato Cearense, primeira rodada, Maracanã 0, Ferroviário 1. Campeonato Paranaense, também primeira rodada, São Joséense 2, Galo Maringá 0. Então os campeonatos regionais estão começando. Premier League, início da rodada 21, West Ham 1, Nottingham Forest 2, a briga pelo rebaixamento, Nottingham Forest se deu bem, Murilo, gol contra, fez para o West Ham, Domingues e Gibbs White de pênalti fizeram para o Nottingham Forest. O West Ham é 18º colocado com apenas 14 pontos e o Nottingham Forest é 17º com 21 pontos, ou seja, o West Ham está 7 pontos atrás do primeiro time que está fora da zona de rebaixamento. A situação do West Ham é bem delicada. Classificação no geral, o Arsenal lidera com 48 pontos, Manchester City e Aston Villa tem 42. Copa do Rei, fase 16, avos de final, Granada 1, Raio Vallecano 3, Raio Vallecano na próxima fase. Série A italiana, rodada 19, Pisa 0, Como 3, Perrone e Dovicas fizeram os gols do Como. Lecce 0, Roma 2, Ferguson e Dovbyk, os dois centroavantes, né, que fazia um tempo que não fazia gol, fizeram os gols da Roma. E Sassuolo 0 e Juventus 3, a Juventus está se recuperando aí, ó, tá subindo na tabela. Muraremovic contra Miretti e Jonathan David fizeram os gols da Juventus. Classificação, Inter de Milão 39, Milan vice-líder 38, o Napoli é terceiro com 37, a Juventus já está em quarto lugar e a Roma tem em quinto, ambos com 36, e o Como está em sexto lugar com 33 pontos. Copa da Liga de Portugal, semifinais. O Sporting perdeu para o Vitória de Guimarães por 2-1, Vitória de Guimarães classificado para a final. Luiz Soares, que é colombiano, fez o gol do Sporting. Ndoye fez dos 2 gols do Vitória de Guimarães, sendo o último aos 53, acho, do segundo tempo. Um gol aí feito para a vitória do Vitória de Guimarães. Supercopa da Turquia. Semifinais, quem vai enfrentar o Galatasaray é o Fenerbahçe, venceu o Samsunspor por 2-0, gols de Artukoglu e John Duran. Copa das Nações Africanas, oitavas de final, Argélia 0, República Democrática do Congo também 0, na prorrogação a Argélia venceu por 1-0, gol de Boubinar. Costa do Marfim venceu Burkina Faso por 3-0, Diallo, Diomandé e Bazumana Touré fizeram os gols da Costa do Marfim. Kings League Cup, rodada 2. França 5, Argélia 5 no tempo normal. Nos pênaltis a França venceu por 3-1. E o Peru perdeu para a Espanha por 8-5. 8-5 para a Espanha. Vamos às notícias do futebol aqui para você. O Chelsea confirmou nesta terça-feira a contratação de Liam Rosenior, ex-técnico do Strasbourg, como novo treinador até 2032, em substituição a Enzo Maresca após sua saída recente. Rosenior, de 41 anos, deixou o clube francês, também pertencente ao grupo Blue Co,
como o Chelsea, onde levou o Strasbourg à qualificação europeia e assume o desafio de reerguer os Blues na Premier League. A nomeação acelerou o debate sobre o modelo de propriedade múltipla ou multiclubes, com torcedores do Strasbourg protestando contra o uso do clube como time reserva e criticando o impacto dessa estrutura no futebol francês. A troca de técnicos reflete as tensões em torno da gestão compartilhada de equipes sob o mesmo investimento. O Strasbourg chegou a um acordo em princípio com o técnico inglês Gary O'Neill para ser o novo treinador principal do clube francês, sucedendo Liam Rosenior, que acertou com o Chelsea na mesma semana. O'Neill, de 42 anos, ex-Bournemouth e Wolverhampton, estava sem clube desde dezembro de 2024 e deve assinar contrato de longo prazo nas próximas horas, com estreia prevista já na Copa da França no sábado. A nomeação, confirmada por Fabrizio Romano, segue o modelo de gestão dos times sob o grupo Blue Co, que detém ambos os clubes e visa dar continuidade ao projeto esportivo do Strasbourg na Ligue 1 e competições europeias. O Manchester United demitiu Ruben Amorim depois de 14 meses no cargo e já iniciou conversas para ter Ole Gunnar Solskjaer de volta como técnico interino até o final da temporada, com o apoio de figuras do clube e possibilidade de extensão, enquanto Darren Fletcher comanda provisoriamente. Solskjaer, ídolo e ex-treinador entre 2018 e 2021, é um dos nomes cotados ao lado de Michael Carrick e Ruud van Nistelrooy para estabilizar o time no restante da Premier League 2025-2026. A instabilidade recente reflete um longo período de mudanças no comando técnico. O United gastou cerca de 730 milhões e 200 mil reais em trocas de treinador desde a saída de Sir Alex Ferguson em 2013, somando indenizações e contratações. O Manchester City acertou a contratação do atacante Antoine Semenyo, de 25 anos, junto ao Bournemouth, em uma operação que deve girar em torno de 474 milhões e 600 mil reais, avaliação da cláusula de 65 milhões de libras, com exames médicos marcados para quinta-feira e o anúncio oficial esperado em breve. Semenyo deve se despedir do Bournemouth na partida contra o Tottenham, jogo que pode marcar seu último pelo clube antes de se juntar ao elenco de Pep Guardiola. O atacante ganês foi uma das principais peças do Bournemouth nessa temporada e despertou o interesse de vários clubes da Premier League antes de escolher o City para seguir carreira. Na goleada do Real Madrid por 5-1 sobre o Betis, a TV espanhola Movistar Plus usou leitura labial e flagrou Vinícius Júnior reclamando com o técnico Xabi Alonso sobre o comportamento fominha dos companheiros, especialmente de Gonçalo Garcia, pedindo mais passes e dizendo: aqui todo mundo quer driblar e depois eu que sou vaiado. A cena gerou repercussão por mostrar a frustração do brasileiro dentro de campo, mesmo com o jovem Garcia marcando 3 gols no jogo. Vini vive fase irregular pelo Real, sem marcar há muitos jogos e tem sido alvo de vaias dos torcedores, enquanto Xabi Alonso saiu em sua defesa após o confronto. Se não me engano, são 14 jogos sem marcar, hein? O Real Madrid anunciou a lista de relacionados para a Supercopa da Espanha 2026 sem Kylian Mbappé, que ficou fora da viagem à Arábia Saudita e desfalca o time merengue na semifinal contra o Atlético de Madrid devido a uma entorse no joelho esquerdo detectada no fim de dezembro. O atacante francês já havia sido ausência na goleada por 5-1 sobre o Betis no fim de semana e segue em tratamento, com participação em uma possível final ainda incerta. Xabi Alonso, além de Mbappé, também não contará com Éder Militão, enquanto nomes como Vinícius Júnior, Rodrigo e Gonçalo Garcia estão presentes na convocação. A estreia do Real na Supercopa é nesta quinta-feira, dia 8, em Jeddah, na Arábia Saudita. O Barcelona acertou a contratação do lateral direito português João Cancelo, que chega por empréstimo do Al Hilal até o final da temporada europeia, junho de 2026, conforme acordo fechado entre os clubes e com preferência do jogador em retornar ao clube catalão. O negócio inclui cobertura parcial do salário pelo Barça e supera o interesse da Inter de Milão, que também estava na corrida pelo atleta. O técnico Hansi Flick aprovou o reforço em meio à necessidade de opções nas laterais após lesões no elenco, e a chegada de Cancelo deve trazer versatilidade tanto pela direita quanto pela esquerda. O anúncio oficial deve ocorrer nos próximos dias, fortalecendo o Barcelona para a disputa de La Liga, Supercopa da Espanha e Champions League.
A Internacional, frustrada com a negociação por João Cancelo, que acabou indo para o Barcelona, já olha para outras opções para reforçar a lateral direita em janeiro. O nome que surge como alternativa é brasileira, é o lateral direito Dodô, da Fiorentina, de 27 anos, também no radar dos Nerazzurri, para suprir a ausência de Denzel Dumfries, enquanto o holandês se recupera de lesão. A Inter ainda não teria feito oferta formal, mas monitora o jogador que tem contrato com a Viola até 2027 e agrada por atender os requisitos da posição. Vamos para um intervalo, já tem mais notícias do futebol internacional. Tem uma notícia bombástica aqui no São Paulo e outros clubes brasileiros. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes. Vamos para mais notícias do futebol aqui. O técnico do Porto, Francesco Farioli, deixou claro que Thiago Silva não tem titularidade garantida no retorno ao clube português aos 41 anos, mesmo após assinar contrato para esta temporada com opção de renovação. Farioli elogiou o currículo e o alto nível recente do zagueiro brasileiro, mas ressaltou que não fez qualquer promessa de vaga no time principal e que o veterano vai disputar posição com Jan Bednarek e Jakub Kiwior, responsáveis pela sólida defesa dos Dragões na Liga Portugal. O ex-técnico Erik ten Hag foi anunciado como novo diretor técnico do Twente, clube da Eredivisie e sua formação na Holanda, retornando ao futebol holandês após passagens por Ajax, Manchester United e Bayer Leverkusen. Ten Hag, de 55 anos, assinou o contrato até o verão de 2028 e começará suas funções a partir de 1º de fevereiro, assumindo oficialmente o posto na temporada 2026-2027, substituindo o diretor atual que se aposenta. Na nova função, ele trabalhará com recrutamento, desenvolvimento de jovens e estrutura técnica do clube que apoiou desde criança, marcando o retorno à sua terra natal em um cargo administrativo após sua saída precoce do Leverkusen em 2025. O goleiro Bento, do Al Nassr e da seleção brasileira, tem preferência em se transferir para o Genoa, da Série A italiana, em vez de aceitar proposta do West Ham na Premier League, segundo apurações de mercado. O clube italiano já apresentou oferta de empréstimo com opção de compra de cerca de 5 milhões de euros, e o jogador, que também tem passaporte italiano, acredita que atuar na Itália pode fortalecer suas chances de chegar à Copa do Mundo de 2026 com o Brasil. Enquanto isso, o West Ham formalizou o interesse com uma proposta maior, mas Bento mantém o desejo de jogar na Série A nesta janela de transferências. O técnico Luiz Henrique decidiu não renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain, que vai até junho de 2027, com a intenção de buscar um novo desafio após a temporada 2026-2027, quando se encerra o vínculo atual. A decisão, segundo reportagens europeias, vem do desejo do espanhol de experimentar um projeto diferente no verão europeu e abrir portas para oportunidades em outras ligas ou seleções, mesmo após conquistas importantes em Paris. Agora vamos ao futebol nacional, começamos pelo São Paulo aqui. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar movimentações financeiras suspeitas envolvendo o presidente do São Paulo, Júlio Casares, após relatórios do COAF apontarem que ele recebeu R$1,5 milhão em depósitos em dinheiro fracionados na sua conta pessoal entre janeiro de 2023 e maio de 2025, um valor que corresponde a quase metade da sua renda no período, e foi classificado como atípico pela fiscalização. Também são investigados 35 saques em espécie das contas do clube, somando cerca de R$11 milhões, levantando questionamentos sobre governança e origem dos recursos. A defesa de Casares afirma que todas as movimentações são lícitas e compatíveis com sua capacidade financeira e nega irregularidades. O Conselho Consultivo do São Paulo reuniu-se em caráter extraordinário nessa terça e, por ampla maioria, 8-1, decidiu não recomendar o impeachment ou renúncia do presidente Júlio Casares, alegando falta de provas materiais concretas contra ele nas denúncias financeiras que cercam sua gestão. Resultado opinado como jurídico e não vinculante ao processo estatutário interno. O parecer, mesmo contrário à destituição, não encerra a crise política, já que o pedido de impeachment segue tramitando no Conselho Deliberativo, que terá a palavra final. Torcedores protestaram em frente ao local e continuam pedindo a saída de Casares, evidenciando a profundidade da turbulência no clube.
O zagueiro Robert Arboleda se reapresentou ao São Paulo com 2 dias de atraso em relação ao restante do elenco no início da pré-temporada, chegando ao CFA de Cotia após seus companheiros já estarem em atividades físicas e avaliações, atraso que já havia sido previsto internamente pelo clube e não deve resultar em multa, segundo a diretoria tricolor. Arboleda cumpriu normalmente a programação do dia ao se integrar ao grupo e iniciar os trabalhos para 2026. O São Paulo avançou nas conversas com o Flamengo pelo empréstimo do volante Alan, que está sem espaço no elenco rubro-negro, sob o comando de Felipe Luiz, e a negociação já inclui proposta oficial com empréstimo até dezembro de 2026 e opção de compra alinhada entre as partes. Os dirigentes tricolores ajustam os detalhes contratuais e bases salariais com os representantes do jogador, enquanto o Flamengo sinaliza positivamente e espera apenas a conclusão burocrática para sacramentar o negócio. Se confirmado, Alan chega para reforçar o meio-campo do São Paulo sob Hernan Crespo nesta temporada. O Fluminense já tem acordo financeiro com o Botafogo pela transferência de Savarino, mas a conclusão depende apenas do sim do jogador, que retorna ao Brasil e terá reunião com a diretoria do Fogão para decidir seu futuro. O plano do técnico Luiz Zubeldia é usar Savarino como meio atacante central ou aberto, aproveitando sua capacidade de criação e experiência para reforçar o setor ofensivo tricolor. O negócio envolve também a ida do jovem volante Wallace Davi ao Botafogo em definitivo como parte da troca, além de compensação financeira entre clubes. A definição pode sair nos próximos dias, com o jogador já recusando outras propostas e valorizando permanecer no Rio de Janeiro, o que favorece o Flu. O Botafogo anunciou a contratação do atacante uruguaio Lucas Vidalba, ex-nacional do Uruguai, com contrato até dezembro de 2029, mesmo sob um transfer ban da FIFA, imposto por uma dívida com o Atlanta United. O reforço só poderá ser registrado oficialmente após a regularização da punição. Com a chegada de Vidalba, o clube agora tem 11 estrangeiros no elenco, acima do limite de 9 gringos relacionados por jogo, o que deve gerar saídas ou ajustes na lista de relacionados para cumprir as regras da CBF. O Botafogo recusou uma nova investida do Torino pelo zagueiro David Ricardo, rejeitando a oferta de empréstimo com obrigação de compra e estabelecendo que só negociará o defensor em venda definitiva por pelo menos 8 a 9 milhões de euros, cerca de 50 a 56 milhões de reais, valor considerado mais condizente com o mercado. Paralelamente, o Torino fez proposta ao Botafogo pelo atacante Arthur Cabral, oferecendo 9 milhões de euros fixos mais 3 milhões de euros em bônus, até 12 milhões de euros, que o clube ainda avalia diante dos números investidos originalmente. Além disso, o atacante Arthur tem interesse do Olympique de Marseille, que apresentou proposta ao Botafogo para levá-lo ao futebol francês nesta janela. O goleiro brasileiro André Ventura, de 24 anos e atualmente no Gil Vicente de Portugal, virou alvo de disputa entre Botafogo e Flamengo na janela de transferências. O Botafogo está em negociações avançadas para assinar um pré-contrato com o arqueiro, que tem vínculo com o clube português até junho de 2026, visando seu retorno ao Brasil sem custo de transferência, e trata o negócio como prioridade para reforçar o gol. O Flamengo também monitorou de perto o André, com observação do jogador em Portugal por representantes do clube, e mantém interesse em contratar o goleiro para disputa de titularidade, mas até o momento não formalizou a oferta confirmada, com a negociação ainda em aberto e podendo evoluir nos próximos dias. O Flamengo segue como o único clube carioca que ainda não recebeu a cota de R$1 milhão prometida pelo governo do estado do Rio de Janeiro pela participação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, 6 meses após o torneio, enquanto Botafogo e Fluminense já tiveram o valor repassado em outubro por meio de empresas vinculadas aos clubes. O rubro-negro contestou a exigência de emissão de nota fiscal como condição para o pagamento, e a demanda teve de ser remetida à Procuradoria-Geral do Estado para análise jurídica, mantendo o recurso travado nos trâmites legais. O Flamengo, fez uma sondagem pelo meio-campista Breno Bidon, do Corinthians, mas o Timão deixou claro que só aceitará negociar o jogador pelo valor integral de sua multa rescisória, não debatendo propostas abaixo desse patamar. A diretoria do Flamengo monitora o jogador como opção para reforçar o meio-campo após saídas no elenco, porém a exigência do Corinthians mantém a transferência em aberto por enquanto.
Flamengo e Cruzeiro novamente protagonizam negociações turbulentas. O Cruzeiro encerrou de vez as conversas pelo atacante Caio Jorge, recusando ofertas rubro-negras que giraram em torno de 30 milhões de euros, mais Everton Cebolinha, e mantendo a pedida de 50 milhões de euros, com os mineiros podendo até acionar o Fla na FIFA, por suposto assédio durante as tratativas. Assédio ao jogador durante as tratativas. Esse episódio se soma a outros desentendimentos anteriores entre os clubes, como a negociação do zagueiro Fabrício Bruno, a tentativa frustrada envolvendo Matheus Gonçalves, com o Flamengo voltando atrás depois de acordo, e um conflito de versões sobre possível troca envolvendo Luiz Araújo e Matheus Pereira, que não evoluiu. O Cruzeiro fez nova proposta oficial ao Zenit pelo meio-campista Gerson, oferecendo cerca de 27 milhões de euros fixos, aproximadamente 171 milhões de reais, para tentar fechar a contratação do ex-Flamengo. E agora aguarda a resposta final do clube russo, que ainda não aceitou o valor. Os mineiros já haviam apresentado ofertas anteriores, inclusive combinando dinheiro com a inclusão do zagueiro Jonathan Jesus, mas as tratativas seguem difíceis, com o Zenit sinalizando pedidas mais altas e mantendo diálogo com o Cruzeiro. O vice-presidente Pedro Júnior reforçou que as conversas são profissionais e diárias, sem confirmação pública de valores, e que a negociação pode se arrastar por alguns dias até um desfecho. Internamente, a direção cruzeirense garante que a possível chegada de Gerson está dentro do planejamento financeiro e observa o cenário europeu para convencer os russos da vantagem do negócio. Vamos para um rápido intervalo, já tem mais notícias de clubes brasileiros, como Corinthians, como Palmeiras, entre outros. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e vamos para mais notícias do futebol aqui. Começamos aqui esse bloco pelo Corinthians. No Corinthians, Memphis Depay não está treinando com bola nos primeiros trabalhos de 2026, porque ainda segue em tratamento de um edema ósseo no joelho esquerdo, lesão que sofreu na reta final da temporada passada e que ainda o impede de voltar às atividades em campo normalmente. Ele tem trabalhado na parte interna do CT Joaquim Grava com o departamento médico e em rotina de reequilíbrio muscular, sem previsão definida de estreia na temporada. O clube optou pela cautela para assegurar sua recuperação completa, especialmente após ele ter jogado as finais da Copa do Brasil com dores, e só vai liberá-lo para treinamentos com bola quando o problema estiver totalmente resolvido. Informações extras recentes reforçam que Depay ainda é peça importante no planejamento, mas que o cronograma de retorno será definido pela evolução do tratamento. O Corinthians quitou integralmente a dívida de 41 milhões e 200 mil reais com o meia Matias Rojas, pagando a segunda e última parcela e evitando um novo transfer ban da FIFA. Parte do montante veio da premiação pela conquista da Copa do Brasil. A diretoria também acertou com o elenco o pagamento da premiação da Copa do Brasil em 3 parcelas, sendo a primeira já paga recentemente como parte do acordo. O clube usou recursos da premiação para essas quitações e agora busca acertar a dívida com o Santos Laguna por conta de Félix Torres, para liberar o transfer ban ativo, que ainda impede registros de novos jogadores. Paralelamente, o Corinthians antecipou o pagamento de 7 milhões e 200 mil reais à CNRD para demonstrar boa-fé na tentativa de derrubar outra punição imposta pela CBF. O projeto Safiel apresentou uma nova proposta ao Corinthians nesta terça-feira, dia 6, na qual seus idealizadores se comprometem a quitar as principais dívidas do clube em troca da assinatura de um memorando de entendimentos que autorizaria a captação de investidores para transformar o Timão em uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. A oferta inclui pagamento imediato da dívida de cerca de 33 a 35 milhões de reais ao Santos Laguna, responsável pelo atual transfer ban, e a quitação do financiamento da Neoquímica Arena junto à Caixa, estimado em aproximadamente 550 milhões de reais em até 6 meses. O aporte funcionaria como adiantamento condicionado. Caso o projeto não avance, o valor teria de ser devolvido ao grupo. A carta foi enviada ao presidente Osmar Stabile e publicada nas redes da Safiel, mas até agora não houve resposta oficial da diretoria corintiana.
O técnico Abel Ferreira começa 2026 no Palmeiras com contrato renovado até 2027 e já comandou o primeiro treino da temporada na academia de futebol, preparando a equipe para a estreia no Paulista. Após um 2025 sem títulos, com vices no Paulista, Brasileiro e Libertadores, o treinador e a diretoria trabalham ajustes pontuais no elenco, com saída de alguns jogadores e a chegada de Marlon Freitas, alinhando foco e reforços limitados, mas estratégicos. Jogadores como Lucas Evangelista e Figueiredo iniciaram a transição física nos treinos, enquanto o clube busca equilíbrio entre manutenção da base e correções pontuais para encerrar o jejum de troféus sob o comando de Abel. O staff de Casemiro afirmou que não houve contato oficial do Palmeiras pelo volante do Manchester United, negando sondagens diretas do clube paulista até o momento no mercado de transferências de 2026. Os representantes do jogador classificaram os rumores como infundados e garantiram que não foram procurados formalmente pela diretoria alviverde. Segundo o entorno de Casemiro, o meio-campista não está considerando um retorno ao futebol brasileiro neste momento e segue com planos de manter sua carreira na Europa. Internamente, o Palmeiras até estudou a possibilidade de oferecer contrato caso o jogador não renovasse seu vínculo com o United, mas isso não se traduziu em negociação concreta entre as partes. A diretoria alviverde, por sua vez, prioriza consultas informais e monitora a situação, mas sem dar passos formais por Casemiro até agora. Na Copinha 2026, o Palmeiras estreou vencendo o Monte Roraima por 4-2, mas a partida virou caso de arbitragem. No lance mais polêmico, aos 30 minutos do segundo tempo, a bola bateu no travessão e quicou fora do gol, mas o árbitro validou corretamente como se tivesse entrado, gerando intensa revolta do clube roraimense e torcedores nas redes sociais. O Monte Roraima publicou nota de repúdio, exigindo o afastamento imediato do trio de arbitragem e criticando a falta de profissionalismo, alegando que os erros ferem a credibilidade da competição. Apesar das reclamações, o resultado foi mantido e o Palmeiras lidera o grupo 27 da Copa de São Paulo de Futebol Júnior. Na Copinha 2026, outra rodada tem gerado forte polêmica de arbitragem e regulamento. No jogo Tunaluz e Santa Cruz, o tricolor Santa Cruz marcou um gol que seria a virada, mas ele foi anulado por falta em lance em que o defensor da Tuna caiu sozinho, sem contato, decisão que provocou protestos da equipe e torcedores nas redes. Em outro caso, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo determinou que o jogo entre Grêmio Prudente e Carajás não seja homologado ainda, após denúncia por irregularidade na substituição. A súmula teria registros que não correspondem ao ocorrido em campo, e a homologação do resultado está suspensa até o julgamento do mérito. Impressionante. No caso envolvendo a joia da base do Santos, Cauã Basile, de 13 anos, o clube conseguiu garantir a permanência do atacante. Nós havíamos dado a notícia que ele estava em negociações bem avançadas e havia até acertado com o Atlético Paranaense, após visitar o CT e interesse forte do Furacão no atleta. O Santos e os pais do jogador revisaram e assinaram o contrato de formação, com vínculo de base válido até março de 2028, encerrando a crise sobre uma possível saída precoce do garoto. Nas redes sociais e em bastidores, representantes ligados à gestão de carreira de Cauã demonstraram indignação com a postura do pai do jogador, que teria mudado rapidamente o rumo das negociações sem comunicar adequadamente o mercado e o próprio acionista Atlético Paranaense, gerando forte insatisfação e a intenção de medidas legais contra o pai pela maneira como conduziu a situação. No Santos, a expectativa gira em torno de Gabigol e Neymar para o começo da temporada 2026. O centroavante teve seu nome publicado no bid da CBF, o que libera sua inscrição e possibilidade de estreia pelo Peixe no Paulistão contra o Novo Horizontino no sábado, dia 10, na Vila Belmiro. E ele já afirmou que está em boas condições físicas e pronto, dependendo apenas da escolha do técnico Juan Pablo Vojvoda. Gabigol foi oficialmente apresentado e minimizou eventuais vaias da torcida, prometendo foco no desempenho em campo. Além disso, o Santos anunciou oficialmente a renovação de contrato de Neymar até dezembro de 2026, com o jogador destacando que está em casa e feliz por seguir no clube.
O volante Alisson, ex-Santos e capitão de campanhas marcantes do Peixe, anunciou oficialmente a aposentadoria do futebol aos 32 anos em vídeo e carta emocionada publicados nas suas redes e gravados na Vila Belmiro. Revelado nas categorias de base santistas e com passagem de mais de uma década no clube, ele optou por encerrar a carreira após sofrer com dores crônicas e lesões persistentes, o que o impediu de manter desempenho e cumprir o vínculo que tinha fechado com o Criciúma para 2026, rescindido antes de sua estreia. Alisson foi peça importante em títulos como o Paulistão de 2015 e 2016 e o acesso na Série B em 2024, além de deixar legado de liderança nos gramados. No Grêmio, o lateral esquerdo Marlon está fora da estreia no Campeonato Gaúcho 2026 contra o Avenida neste sábado, devido à lesão muscular no posterior da coxa, ainda em recuperação no DM. O meia Monsalve também ficou fora do treino principal desta segunda-feira, sem motivo oficial confirmado pelo clube, mas a comissão técnica trata a ausência como preservação por desgaste de pré-temporada. A ausência dos dois preocupa o técnico Luiz Castro, que deve usar atletas em melhores condições físicas e pode promover mudanças na equipe para a estreia. Outros jogadores, como Braith White, seguem em tratamento e o clube depende de ajustes rápidos no elenco antes da competição. A Chapecoense encaminhou a contratação do atacante Yannick Bolasie, de 36 anos, que está livre no mercado após deixar o Cruzeiro ao término do contrato no fim de 2025. O congolês, com passagens por clubes europeus da Premier League e carreiras no Criciúma e no próprio Cruzeiro, agrada a diretoria da Chape e as conversas estão adiantadas para fechar o acordo para a temporada 2026. A expectativa é que Bolasie, apesar da idade de rendimento mais discreto no último ano, traga experiência ao setor ofensivo do Verdão do Oeste na Série A e seja anunciado oficialmente em breve. O volante Maicon, de 28 anos, está no centro de uma disputa entre Corinthians e Atlético Mineiro. E o Galo apresentou ao jogador uma proposta salarial na casa de R$1 milhão por mês, bem acima do que ele recebia no Timão, como parte de um pacote financeiro e plano de carreira que agrada ao atleta, enquanto o clube mineiro tenta fechar o negócio por 3 temporadas. O Timão igualou a oferta contratual de 3 anos ao Shakhtar Donetsk, dono dos direitos, para tentar manter o meio-campista, mas a preferência do clube ucraniano pelo Atlético Mineiro complicou a continuidade de Maicon em São Paulo. O cenário ainda é indefinido, com decisões nas mãos do jogador e dos clubes, antes de um anúncio oficial. O Atlético Mineiro anunciou o acerto com o atacante equatoriano Alan Minda, de 22 anos, como segundo reforço do clube para a temporada 2026. O Galo acertou as bases contratuais com o jogador, que pertence ao Cercle Brugge, da Bélgica, e é convocado regularmente pela seleção do Equador, e agora aguarda exames médicos e assinatura de contrato para oficializar a contratação. Revelado no Independiente Del Valle, Minda se destaca pela velocidade, potência e habilidade no 1 contra 1 e deve reforçar o setor ofensivo mineiro, atuando preferencialmente pelos lados do campo. O anúncio foi feito pelo CSO Paulo Brax em coletiva, que também indicou que o clube busca outros reforços no mercado, além dele e de Renan Lodge. No Atlético Mineiro, o diretor de futebol Paulo Brax foi enfático ao tratar da situação de Hulk em coletiva. Ele garantiu que ninguém está aposentando o Hulk e que a diretoria não quer a saída do atacante, apesar de rumores sobre a intenção do jogador de encerrar sua carreira ou buscar novos ares. Brax afirmou que o clube ofereceu a extensão de contrato até dezembro de 2027, reforçando que Hulk vai parar quando ele decidir parar, e não por vontade do Atlético Mineiro, tratando o tema como institucional pela grandeza do camisa 7. O dirigente não entrou em detalhes sobre negociações com o staff do atacante, mas deixou claro que a intenção é manter o ídolo em Belo Horizonte enquanto houver disposição de ambas as partes. No Atlético Mineiro, o futuro de Hulk segue em aberto. O staff do atacante buscou uma rescisão amigável do contrato válido até dezembro de 2026, com a intenção de sair sem pagar a multa de cerca de 60 milhões de reais. Mas o Galo não aceita liberar o ídolo sem uma compensação financeira e tenta manter o vínculo ou estender até 2027. Alguns pontos da proposta atleticana teriam incomodado o Hulk em seu entorno, como ofertas com foco mais comercial e sinais de aposentadoria antecipada, o que motivou reclamações de desvalorização esportiva. Nas redes sociais, o camisa 7 nega ter pedido rescisão e afirma que cumprirá o contrato com o Galo, apesar de se sentir desvalorizado e do interesse de outro clube.
O Fluminense aparece como possível destino, com proposta de contrato até 2027, aguardando a definição da situação entre o jogador e o Atlético Mineiro para avançar. O Atlético Mineiro está tentando a contratação do meio-atacante chileno Lucas Assad, de 21 anos, da Universidade de Chile, como reforço para a temporada 2026. O diretor de futebol, Paulo Brax, confirmou o interesse no jogador, mas deixou claro que não há acordo fechado nem iminente, apesar de o nome estar na mesa das negociações. Assad se destacou em 2025 com gols e assistências pelo clube chileno e é visto pelo Galo como opção para fortalecer o meio-campo ofensivo, com o staff recebendo a possibilidade de transferência com bons olhos. A Universidade de Chile tem contrato com o atleta até dezembro de 2026 e a expectativa é que qualquer negócio passe por um valor considerado significativo pelo clube chileno, com conversas ainda em andamento nos bastidores. Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias de outros clubes brasileiros, não sai daí! Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias do futebol. Nesse bloco começaremos com o Mirassol. O Mirassol segue reformulando o elenco para 2026 após a histórica classificação a Libertadores. O volante Rony, o meia Iago Felipe e o atacante Christian deixaram o clube e não fazem mais parte do plantel, com destinos definidos fora do Leão. Christian, por exemplo, acertou com o Busan da Coreia do Sul, enquanto os demais seguem ajustes de mercado após o fim de contrato. Nos reforços, o clube comprou o zagueiro William Machado, ex-Ceará, por cerca de 8 milhões de reais, reforçando a defesa visando aos desafios da Série A, Paulistão, Copas e Libertadores. Além disso, o atacante paraguaio Galeano, de 25 anos, com passagens por São Paulo e Ceará, está prestes a ser anunciado e deve assinar com o Mirassol para a temporada. Essas movimentações mostram o clube equilibrando saídas significativas com reforços experientes e contratados de peso para 2026. No Internacional, a negociação pelo zagueiro Matheus Doria foi freada e o clube pôs a contratação dele em segundo plano no mercado da bola, mesmo com o defensor manifestando interesse em voltar ao Brasil. A direção entendeu que, após a saída de Vitão para o Flamengo, a prioridade agora é trazer zagueiros destros que se encaixem nas características desejadas pelo técnico Paulo Pesolano, deixando Doria e outras opções de esquerda em espera enquanto busca nomes ideais para a zaga direita. O Internacional fez uma proposta oficial pelo atacante paraguaio Robert Morales, de 26 anos, que pertence ao Toluca do México, em operação que pode ser empréstimo de 1 ano com opção de compra, na tentativa de reforçar o ataque colorado para a temporada. O Toluca, porém, prefere uma venda definitiva e o Inter ainda negocia com os mexicanos para avançar no negócio, enquanto o jogador também atrai interesse de outros clubes, incluindo times da Liga Mexicana e possivelmente de outros mercados. Morales, que já foi bicampeão com o Toluca e acumula gols e assistências na Liga Mexicana, é visto como opção para o setor ofensivo se a transação for confirmada. O Juventude está encaminhando a contratação do volante Lucas Mineiro, de 29 anos, que pertence ao Cuiabá, como reforço para a temporada 2026. O jogador, que chegou a estar próximo de acertar com o Sport, deve chegar ao estádio Alfredo Jaconi por empréstimo até o final da temporada, reforçando o meio-campo alviverde na disputa do Gauchão e da Série B. O Coritiba recusou propostas na casa dos 7 milhões e meio de euros, cerca de 47 milhões de reais, pelo goleiro Pedro Morisco, de 22 anos, considerado um dos principais destaques do clube após o título da Série B de 2025. O Coxa entendeu que os valores apresentados de um clube brasileiro e outro da Itália não refletem o real potencial de mercado do arqueiro e manteve a decisão de segurar o atleta, projetando valorização ainda maior ao longo de 2026, com a disputa da Série A. Bahia, Flamengo e Grêmio aparecem entre os clubes interessados, mas até o momento apenas sondagens foram registradas, sem ofertas formais. A direção do Coritiba vê Morisco como um dos principais ativos da SAF, acreditando que ele poderá gerir uma das maiores vendas da história do clube no futuro, preferencialmente para o futebol europeu. O Sport começa a temporada de 2026 com um passível considerado junto aos seus atletas. Em coletiva, o executivo de futebol Ítalo Rodrigues revelou que o clube deve cerca de 50 milhões de reais em salários atrasados e débitos ligados à compra de direitos econômicos, valores herdados da temporada passada e que complicam a montagem do elenco para o ano. Segundo ele, o montante inclui aproximadamente 24 milhões de reais em salários atrasados e cerca de 27 milhões de reais em obrigações de transferências ainda não quitadas. E a atual gestão fez um apelo à torcida por apoio financeiro,
associando-se e comprando produtos oficiais para ajudar a equilibrar as contas. A declaração gerou polêmica interna. O ex-presidente Yuri Romão rebateu os números, chamando-os de inflacionados e fantasiosos e atribuindo parte da dívida a interpretações contábeis, o que mostra tensão sobre a real dimensão financeira do clube neste início de ano. No Vasco, o atacante Ryan, de 19 anos, está no radar de clubes europeus e o assédio cresce, mas a tendência não é de venda imediata nesta janela de janeiro. O Cruz Maltino renovou o contrato do jogador até dezembro de 2028 com alta multa rescisória, cerca de 80 milhões de euros, justamente para segurá-lo e valorizar mais sua saída no futuro. E dirigentes não querem negociar agora por preços abaixo do pretendido. Internamente, o Vasco vê possível permanência de Ryan ao menos até o meio da temporada, quando seu valor de mercado pode ser maior, e o jogador não demonstrou pressa em sair imediatamente, preferindo o destino de primeiro escalão. O staff, por sua vez, acompanha as negociações com interesse em uma transferência para clubes europeus de elite, mas hoje a postura é de aguardar propostas condizentes com o potencial do atleta e os moldes definitivos pelo clube. Um novo levantamento mostra que o futebol, ou soccer, agora é oficialmente o terceiro esporte mais popular nos Estados Unidos, superando o beisebol na preferência dos fãs norte-americanos, atrás apenas do futebol americano, NFL, e do basquete, NBA. Cerca de 10% dos americanos já o apontam como seu esporte favorito, à frente da Major League Baseball e do hóquei no gelo. Esse avanço reflete o crescimento de ligas como a Major League Soccer, o envolvimento com grandes eventos internacionais e a ascensão da base de torcedores mais jovens e diversificada. O bom desempenho das seleções dos Estados Unidos, a exposição de competições europeias na TV e a proximidade da Copa do Mundo 2026, sediada nos Estados Unidos, também têm sido fatores que impulsionam ainda mais o interesse pelo esporte no país. A CBF convidou clubes das séries A e B para uma visita técnica e estudo nas três principais ligas da Europa, La Liga da Espanha, Premier League da Inglaterra e Bundesliga da Alemanha, com o objetivo de entender modelos de gestão, funcionamento de competições, governança esportiva, sistemas de arbitragem e práticas como o fair play financeiro, que podem inspirar aprimoramentos no futebol brasileiro. A comitiva, liderada pelo presidente da CBF, Samir Chaoud, inclui presidentes, CEOs e diretores de diversos clubes e representantes de federações estaduais e fará uma imersão de cerca de 10 dias nessas ligas europeias, com reuniões, apresentações e trocas de experiências institucionais e técnicas. A iniciativa é vista como parte de esforços da CBF para fomentar a evolução organizacional, competitiva e financeira dos clubes brasileiros no cenário nacional e internacional. A CBF detalhou o novo sistema de classificação da Copa do Brasil para a Libertadores 2027, que passa a valer já para a edição de 2026. O campeão garantirá vaga direta na fase de grupos da Libertadores, e o vice-campeão terá vaga na fase preliminar, pré-Libertadores, criando 2 vagas via Copa do Brasil, além das vagas já distribuídas pelo Brasileirão. Essa mudança transfere uma vaga do Brasileirão Série A para a Copa do Brasil, e foi comunicada aos clubes durante reunião do Conselho Técnico da competição nacional. O regulamento também prevê critérios para redistribuir vagas caso um clube se classifique por mais de uma via, Brasileirão e Copa do Brasil, repassando o lugar ao clube melhor colocado no Brasileiro que ainda não esteja classificado. Além disso, a CBF confirmou a implementação do impedimento semiautomático a partir da temporada 2026 para uso no Brasileirão e também na Copa do Brasil, modernizando a arbitragem no futebol brasileiro. No jogo entre Nigéria e Moçambique pela Copa das Nações Africanas, brilhou a dupla Osimhen e Lookman, mas o jogo foi marcado por sintomas de crise entre os dois. O atacante Osimhen reclamou de Lookman por não passar a bola em lance importante e acabou pedindo substituição na metade do segundo tempo, após um curto e acalorado bate-boca observado pelas câmeras. Após o apito final, Osimhen não participou do abraço coletivo nem das entrevistas com o grupo, indo direto aos vestiários e depois ao ônibus sozinho, o que reforçou especulações de atrito interno, apesar da vitória por 4-0 e da campanha quase perfeita até aqui no torneio. A situação virou tema nas redes e na imprensa, com torcedores questionando o profissionalismo do atacante e apontando um clima tenso dentro do elenco, mesmo com Lookman destacando nas entrevistas que foi só futebol, não há problema entre nós, e tentando minimizar o episódio.
A Federação Nigeriana e o técnico Eric Shell afirmaram que a discussão foi resolvida internamente, mas o momento levantou dúvidas sobre o impacto psicológico no grupo, caso a equipe enfrente desafios maiores daqui para frente. A Copa Africana de Nações 2026 definiu os confrontos das quartas de final. Na sexta-feira, 13h, Mali enfrenta o Senegal. E às 16h, Camarões enfrenta o Marrocos. No sábado, à 13h, a Argélia pega a Nigéria. Enquanto às 16h, Egito mede forças com a Costa do Marfim. O narrador Odinei Ribeiro, que estava no Sport TV Globo há 18 anos, deixou a emissora e revelou em suas redes sociais que pediu demissão por vontade própria. Odinei destacou que pretende seguir novos projetos e realizar sonhos antigos, agradecendo à Globo e ao público pelo apoio durante quase 2 décadas de cobertura esportiva e prometeu manter a paixão pelo futebol em futuras empreitadas. A saída marca o fim de um ciclo significativo na carreira do narrador, conhecido por transmissões de futebol nacional e internacional, principalmente no Brasileirão e competições internacionais. O Fortaleza anunciou que encaminhou um acordo para manter seu time feminino na Série A1 do Brasileirão Feminino em 2026, por meio de uma parceria com o projeto R4, liderado por Ronaldo Angelim, revertendo a decisão anterior de encerrar a modalidade após dificuldades financeiras. O acordo ainda passa por ajustes jurídicos e operacionais, mas foi confirmado pelo clube e a CBF, garantindo que as leoas do PC seguirão na elite do futebol feminino nacional, com jogos possivelmente sendo disputados no interior cearense pela nova estrutura. A parceria com o R4 visa preservar a base esportiva existente e dar continuidade ao projeto feminino, evitando que a vaga na A1 fosse repassada a outro clube. Em entrevista ao canal argentino Luzu TV, Lionel Messi abriu o jogo sobre seu estilo de vida mais reservado e admitiu que tem dificuldade de comunicação. "Sou estranho", disse ao explicar que gosta de estar sozinho e precisa de momentos de silêncio, especialmente quando está sobrecarregado ou algo fora da rotina o incomoda. O craque também admitiu ser metódico, guardar seus sentimentos e absorver problemas internamente, traços que ele mesmo reconhece como parte de sua personalidade fora dos gramados. Messi falou ainda de sua vida familiar, de como isso influencia seu cotidiano e dos planos pessoais pós-carreira, como o sonho de ter um clube próprio, distante da vida pública intensa que já viveu ao longo da carreira. Inclusive falou que tem dificuldade até de utilizar a inteligência artificial, o ChatGPT, por exemplo, que a esposa dele usa frequentemente. Foi muito boa essa entrevista aqui. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com os destaques dos outros esportes. Vai ter vôlei, vai ter também NFL, tem NBA, entre outros esportes. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes. Chegou o momento das notícias dos outros esportes aqui. Bora lá começar com o vôlei. Na Superliga Feminina de Vôlei 2026, que voltou aí nesse ano, a rodada trouxe resultados expressivos. O Mackenzie venceu Minas por 3-0, parciais de 25-19, 25-22 e 25-18. O Maringá superou o Fluminense também por 3-0, parciais de 25-13, 25-21 e 27-25. E o Praia Clube derrotou o Brasília por 3-0, parciais de 25-21, 25-21 e 27-25. Com os resultados, o Sesc Flamengo se mantém na liderança da competição com 30 pontos. Na Copa do Brasil de Vôlei 2026, a Confederação Brasileira de Voleibol definiu datas, horários e confrontos das quartas de final, que serão disputados em jogo único com mando de quadra para os clubes melhor classificados no primeiro turno da Superliga, e com todos os jogos transmitidos pelo canal Sport TV 2. Vamos lá? Pelo feminino, 23 e 24 de janeiro. Vamos lá, 23 de janeiro às 6h30 da tarde tem Sesc Flamengo e Paulistano Barueri. Às 9 da noite tem Osasco e Fluminense. Dia 24 de janeiro, 6h30 da tarde, tem Minas e Maringá. 24 de janeiro, às 9 da noite, tem Praia Clube, SESI Bauru. 26, pelo masculino, de 26 a 28 de janeiro. 26 de janeiro, às 8 da noite, tem Praia Clube e Suzano Vôlei. 27 de janeiro, às 6h30, tem Campinas e SESI Bauru. 28 de janeiro, às 6h30, tem Minas e Goiás. E 28 de janeiro, às 9 da noite, tem Sada Cruzeiro e Guarulhos. Os vencedores avançam à fase final, que será disputada com semifinais e finais em sede única no ginásio Moringão, em Londrina, em fevereiro e março. Na NFL Draft 2026, o Las Vegas Raiders garantiu a primeira escolha geral pela primeira vez desde 2007.
após terminar a temporada regular com 3 vitórias e 14 derrotas e vencer o critério de força de calendário entre os piores times da liga. Eles serão a escolha número 1 no draft, marcado para 23 a 25 de abril em Pittsburgh. O top pick deve ser usado na busca por quarterback franquia, com o quarterback de Indiana, Fernando Mendoza, como um dos grandes favoritos a ser selecionado em primeira escolha. O Baltimore Ravens demitiu o técnico John Harbaugh após 18 temporadas à frente da franquia, segundo o repórter Adam Schefter, encerrando uma das jornadas mais longas e bem-sucedidas da NFL recente. Harbaugh, de 63 anos, saiu após a equipe terminar com 8 vitórias e 9 derrotas na temporada de 2025 e perder a vaga nos playoffs. Apesar de ter um contrato recém-renovado até 2028, durante sua passagem, ele acumulou 193 vitórias, um Super Bowl em 2012 e diversas campanhas consistentes, mas a falta de sucesso mais expressivo nos playoffs nos últimos anos pesou na decisão da diretoria. A saída de Harbaugh abre um dos principais cargos de técnico na NFL para 2026 e já o coloca como um dos nomes mais cobiçados no mercado de treinadores para outras equipes com vagas abertas. O quarterback brasileiro Davi Belfort, da Universidade de Central Flórida, afirmou que sua meta na temporada é dominar o futebol americano universitário para abrir caminho rumo à NFL, algo que ele considera possível vencendo a concorrência e buscando ser titular dos Knights em 2026. Belfort, que entrou em campo como o primeiro brasileiro a jogar na principal divisão universitária, subiu no elenco após começar como reserva e marcou seu primeiro touchdown, e agora mira conquistar o troféu Heisman, prêmio dado ao melhor jogador da NCAA, e usar isso como trampolim para a liga profissional. Para ele, o caminho até a NFL depende de mostrar liderança, desempenho consistente e evolução no melhor futebol universitário, com o objetivo final de ser um prospecto valorizado no draft futuro. Na NBA 2026, a rodada teve jogos com atuações individuais de destaque. O Detroit Pistons atropelou o New York Knicks por 121-90, com Cade Cunningham registrando duplo-duplo de 29 pontos e 13 assistências. O Boston Celtics venceu o Chicago Bulls por 115-101, com Anthony Simons marcando 27 pontos. Em partidas acirradas, o Los Angeles Clippers superou o Golden State Warriors por 103-102, com Kawhi Leonard anotando duplo-duplo de 24 pontos e 12 rebotes, enquanto o Portland Trail Blazers venceu o Utah Jazz por 137-117, com o israelense Deni Avdija liderando com 33 pontos. Em um dos jogos entre Warriors e Clippers, o técnico Steve Kerr foi expulso no quarto após perder a cabeça com a arbitragem, protestando veementemente contra o goaltending não marcado e uma sequência de faltas que discordou. Kerr avançou em direção aos árbitros e precisou ser contido por assistentes pelo próprio jogador Gary Payton II, antes de receber 2 técnicas e ser mandado para o vestiário. A derrota por 103-102 manteve os Warriors na 8ª colocação do Oeste, enquanto o Clippers subiu para 11º. Após o jogo, o chefão da arbitragem admitiu o erro no lance que provocou a reação de Kerr, elevando a polêmica sobre a arbitragem na partida. Mais NBA. Kevin Durant foi o herói do Houston Rockets ao acertar uma cesta de 3 pontos decisiva com 1 segundo e 1/10 no relógio e garantir a vitória por 100-97 sobre o seu ex-time, o Phoenix Suns, nesta segunda-feira. O ala pivô de 37 anos terminou com 26 pontos e 10 rebotes e não escondeu a satisfação ao derrotar a franquia que o negociou e que ele disse ter expulso, provocando que o triunfo tivesse um sabor especial. Durant afirmou que foi motivador vencer um clube que o tratou como culpado pelos problemas da temporada passada e ressaltou o significado pessoal do lance nos instantes finais. Na rodada da Euroliga de basquete dessa terça-feira, o Fenerbahçe venceu o Olympiacos por 88-80, com o Wade Baldwin registrando duplo-duplo de 17 pontos e 11 assistências, enquanto Talen Horton Tucker também contribuiu com 17 pontos. Já o Mônaco superou o Partizan por 101-84, graças aos 14 pontos do guineense Alpha Diallo. O Valência bateu o Estrela Vermelha por 106-89, com destaque para os 22 pontos do nigeriano Jordan Nwora. E o Real Madrid venceu o Lyon Villeurbanne por 80-69, com 21 pontos do canadense Trey Lyles.
O Hapoel Tel Aviv atropelou o Dubai por 85-60, tendo Antônio Blakeney com 25 pontos. O Milano ganhou do Panathinaikos por 87-74, com Armoni Brooks somando 24 pontos. Enquanto o Barcelona venceu o Maccabi Tel Aviv por 93-83, com 22 pontos do georgiano Tornix Shengelia. E a Virtus Bolonha superou os Žalgiris Kaunas por 83-79, com Wilson Alston Jr. marcando 20 pontos. A liderança da competição está dividida entre Hapoel Tel Aviv e Valência, ambos com 14 vitórias e 6 derrotas. Anthony Joshua pode estar se despedindo definitivamente dos rings após o grave acidente de carro na Nigéria em 29 de dezembro, que matou 2 de seus amigos e membros de sua equipe, Latif Latis Ayodele e Sina Gami. Informou seu tio à imprensa local. Segundo Adedamola Joshua, o ex-campeão mundial dos pesos pesados, comunicou à família sua decisão de pendurar as luvas, citando o impacto emocional das lutas e o trauma pós-tragédia. A notícia, ainda sem confirmação oficial do próprio pugilista ou de sua equipe, surge dias após Joshua ter saído do hospital com ferimentos leves e participado do funeral em Londres. O motorista do veículo foi indiciado por direção perigosa pela polícia nigeriana. O campeão dos pesos pesados Tyson Fury anunciou oficialmente que está voltando da aposentadoria para lutar em 2026, publicando nas redes sociais que 2026 é o ano e mostrando vídeos de treino enquanto se prepara para o retorno aos rings aos 37 anos após ter se afastado em 2025. A volta de Fury já movimenta o cenário do boxe pesado, com possíveis confrontos sendo especulados, incluindo a revanche com o Alexander Usyk e outras lutas de alto perfil na categoria. Enquanto isso, o veterano Mahmoud Shah provocou Fury em vídeo caminhando ao lado de um leão, desafiando-o a enfrentá-lo e alimentando a rivalidade nas redes. Fury enfatizou que não voltou por dinheiro, mas por amor ao esporte, que pretende fazer de seu retorno um dos maiores eventos do ano. No UFC 326, marcado para 7 de março de 2026 na T-Mobile Arena em Las Vegas, os brasileiros Bruno Hulk Ferreira e Gregory Robocop Rodrigues farão uma revanche na categoria dos médios. Ferreira venceu Rodrigues por nocaute ainda no primeiro round, quando os dois se enfrentaram em 2023 no UFC 283. E agora Robocop entra motivado para se redimir após sequência positiva de resultados no octógono. O duelo entrou no card depois que Paulo Borrachinha desistiu do combate contra Hulk no mesmo evento. A luta promete agitar a divisão dos 84 quilos e faz parte de um card já estrelado pela revanche entre Max Holloway e Charles do Bronx Oliveira pelo cinturão BMF. Justin Gaethje desmentiu completamente rumores de que estaria lidando com uma infecção por estafilococcus às vésperas do UFC 324, em que enfrenta Paddy Pimblett pelo título interino dos leves em 24 de janeiro em Las Vegas. Para contextualizar, estafilococcus são bactérias comuns na pele e mucosas humanas que podem causar infecções, desde leves irritações até problemas mais graves. Fãs levantaram a possibilidade após uma marca no seu pescoço em vídeos de treino, mas Gaethje afirmou nas redes sociais que era apenas um pelo encravado e o que parecia na boca era comida, ironizando especulações e negando qualquer infecção séria. Com isso, ele reafirma que está em preparação normal para o evento principal, sem problemas de saúde confirmados. O ícone do MMA Anderson Silva, aos 50 anos, está em processo para se tornar policial nos Estados Unidos e vem compartilhando nas redes sociais imagens e vídeos dos seus treinos específicos para a carreira na polícia, incluindo exercícios com armas de fogo e preparação física e técnica como parte de sua rotina, visando integrar o Departamento de Polícia de Beverly Hills, onde vive como cidadão americano desde 2019. No vídeo, Spider publicou uma mensagem motivacional sobre enfrentar desafios e não recuar diante da dificuldade, reforçando sua determinação em concluir o processo seletivo e de treinamento para atuar como agente da lei nos Estados Unidos. A decisão de Silva faz parte de um plano antigo para ingressar na força policial, manifestado por ele, inclusive em entrevistas anteriores, e agora ganha corpo com a prática efetiva dos exercícios e técnicas exigidas para a função.
Neste início de 2026, Conor McGregor reacendeu polêmica nas redes sociais ao desafiar o ex-campeão de boxe Floyd Mayweather Jr. para uma revanche, agora sob regras de MMA, no inusitado evento do UFC planejado para acontecer na Casa Branca nos Estados Unidos, parte das comemorações do ano, que deve reunir grandes nomes do esporte. Em sua publicação, McGregor citou o histórico duelo de 2017 vencido por Mayweather no boxe e afirmou que se o rival estiver pronto para esse combate de MMA, ele está disponível, brincando ainda que poderia enfrentar Mayweather e Michael Chandler na mesma noite. A ideia, embora vista como improvável por analistas, movimentou a comunidade de lutas e aumenta a expectativa em torno de um possível retorno de McGregor ao octógono em 2026. Vamos para um rápido intervalo, já tem mais notícias de outros esportes, além da agenda esportiva do dia. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, já tem a agenda esportiva do dia, tá? Antes temos as últimas notícias dos outros esportes. O ex-nadador Ryan Lochte, multicampeão olímpico dos Estados Unidos e lembrado pelo episódio da falsa denúncia de assalto nos Jogos do Rio 2016, leiloou 3 de suas medalhas de ouro olímpicas conquistadas nos revezamentos 4x200 metros livre em Atenas 2004, Pequim 2008 e Rio 2016, arrecadando mais de $385 mil, cerca de 2,5 milhões de reais, na casa de leilões Goldin. A decisão pela venda faz parte de um movimento de reestruturação pessoal, incluindo o processo de divórcio, e Lochte anunciou que quer dar às medalhas um novo significado, além de guardá-las. O ex-atleta explicou nas redes sociais que nunca nadou pelas medalhas em si, mas pela paixão pelo esporte, e recebeu a atenção da mídia internacional com a negociação das peças históricas da sua carreira olímpica. No início de 2026, a Red Bull fez mudanças significativas em sua Red Bull Junior Team, encerrando o apoio a alguns jovens pilotos das categorias de base, como Oliver Good, na Fórmula 2, e Tim Tramnitz, Fórmula 3, deixando a academia de formação de talentos antes da próxima temporada. Ambos seguirão seus caminhos no automobilismo, mas sem mais vínculo com o programa de desenvolvimento da Red Bull, que tem priorizado diminuir o número de pilotos e concentrar investimento nos nomes com maiores perspectivas de chegar à Fórmula 1. Além disso, Yuki Tsunoda perdeu sua vaga como piloto titular na Fórmula 1 e foi remanejado para a reserva, enquanto Isaac Adjar foi promovido para correr ao lado de Max Verstappen, e o jovem Armin Lindblad subiu da Fórmula 2 para Racing Bulls na Fórmula 1 em 2026. O engenheiro de pista de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, confirmou que vai permanecer na Red Bull em 2026, encerrando rumores de que poderia sair para outras equipes como Aston Martin ou Williams após o fim da temporada de 2025. Lambiase é figura central na comunicação com Verstappen desde 2016 e exercia papel estratégico mesmo diante de propostas externas. Ele tem contrato com a RBR e deve continuar sendo a voz no rádio do tetracampeão no grid. O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto voltou a falar sobre o legado de Ayrton Senna e revelou como o tricampeão mundial o influencia na sua carreira na Fórmula 1. Bortoleto disse que gostaria de ter conhecido Senna pessoalmente, que tenta imitar alguns aspectos do ídolo como a forma de se comunicar com a mídia e explicar o carro, algo que Senna fazia muito bem com jornalistas e fãs, segundo relatos. Ele destacou características como disciplina, dedicação e inteligência do brasileiro e disse que tenta incorporar isso no seu próprio estilo dentro e fora das pistas. Bortoleto também ressaltou que Senna foi um grande piloto e pessoa, cujo legado continua inspirando gerações no automobilismo. No terceiro estágio do Rally Dakar 2026 em Al Ula, na Arábia Saudita, Tosha Skarheina, da Honda, quebrou a sequência de 3 vitórias da KTM nas motos e venceu a especial de 421 km, superando Rick Brabeck e Daniel Sanders, com Honda fazendo 1-2 na categoria. Entre os carros, a dupla Mitch Guthrie e Callum Watt, da Ford, conquistou a vitória na etapa e assumiu a liderança geral, depois de contornar dificuldades de rivais e completar o percurso em 4 horas, 4 minutos e 32 segundos. Na classe caminhões, o holandês Mitchell van den Brink venceu o terceiro estágio, ampliando sua vantagem na classificação e liderando a disputa entre os pesados. A etapa foi marcada por navegação complexa e mudanças na classificação geral, com pilotos se posicionando para as próximas especiais do Dakar 2026.
Após polêmicas nos últimos meses, o presidente, o comissário da NASCAR, Steve Phelps, anunciou que vai deixar o cargo no fim de janeiro de 2026, menos de um ano depois de ter sido promovido à nova função de comissário da categoria, depois de uma longa carreira de mais de 20 anos na organização. A decisão ocorre no rastro de grandes críticas e comentários ofensivos em mensagens de texto reveladas durante um processo antitrust envolvendo equipes como a 23XZ Racing. Que trouxeram à tona frases depreciativas contra um dos donos de equipes e geraram repercussão negativa na comunidade e entre patrocinadores. Phelps ficará no comando até o final do mês e por enquanto a NASCAR anunciou que não planeja um substituto imediato, com suas funções sendo redistribuídas entre outros executivos da liderança. O canoísta Isaquias Queiroz, medalhista olímpico e um dos maiores nomes da modalidade no Brasil, se despediu do Flamengo após o clube anunciar o fim de suas atividades na canoagem e sua dispensa, encerrando uma ligação de 7 anos. Em vídeo nas redes sociais, ele agradeceu à diretoria, aos funcionários e à nação rubro-negra pelo apoio e carinho, dizendo que vestir o manto foi incrível e mágico e que se sentiu sempre bem tratado. Isaquias também valorizou o reconhecimento da torcida por onde passou, ressaltou sua trajetória saindo de uma cidade pequena até competir em nacionais e mundiais e afirmou que agora seguirá novos caminhos com coisas boas a vir. O Australian Open 2026 anunciou uma premiação recorde de 111 milhões e meio de dólares australianos, cerca de 405 milhões de reais, um aumento de 16% em relação à edição anterior e o maior valor da história do torneio, com igualdade de prêmio entre homens e mulheres. Os campeões de simples receberão 4 milhões e 150 mil dólares australianos, aproximadamente 15 milhões de reais, cada, com aumentos também expressivos nas premiações de vice-campeão, semifinalistas e fases iniciais. O reforço na premiação reflete o compromisso da Tênis Austrália em apoiar atletas em todos os níveis, ampliando também os valores das fases classificatórias e incentivo de progressão na carreira. O torneio será disputado entre 18 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026 em Melbourne Park, abrindo a temporada dos Grandes Slams. No ATP 250 de Brisbane, o australiano Dennis Sweeney, de 1,70 m, fez graça com a enorme diferença de altura ao subir em uma cadeira para cumprimentar e abraçar o rival americano Reilly Opelka, que tem 2,11 m, após a derrota na estreia do torneio. Gesto que divertiu a torcida presente e viralizou nas redes sociais. Há um mês das Olimpíadas de Inverno Milano Cortina 2026, a situação do Brasil na busca por vagas segue ativa, com a janela de classificação aberta até 18 de janeiro. E atletas brasileiros ainda lutam por vagas em até 8 modalidades de neve e gelo. O país já assegurou pelo menos 5 vagas, incluindo esqui alpino e cross-country. E nomes como Nicole Silveira no skeleton estão bem posicionados no ranking mundial para confirmar presença. O Ministério do Esporte reforça apoio técnico e financeiro e o time Brasil prepara seus atletas para a reta final de qualificações, visando a estreia em 6 de fevereiro. O snowboarder brasileiro Augustinho Teixeira vem se destacando na temporada e subiu no ranking olímpico do snowboard halfpipe, reforçando sua chance de classificação para Milano Cortina 2026, ao somar resultados consistentes em etapas internacionais e pontuar no circuito que define vagas olímpicas, entrando nas posições que podem garantir ao Brasil uma cota na modalidade. A evolução do atleta inclui tops em Copas do Mundo e um desempenho forte em competições europeias, refletindo o crescimento técnico e competitivo de Teixeira no cenário mundial do halfpipe. Na Copa América de Bobsled em Lake Placid, nos Estados Unidos, o experiente piloto brasileiro Edson Bindilatti terminou em 4º lugar na prova de 2 homens, mostrando boa performance entre as equipes internacionais e somando pontos importantes na temporada de qualificação olímpica. Já no skeleton, o brasileiro Eduardo Dudu Strapasson fez uma boa apresentação na Copa Norte-Americana, finalizando na 15ª posição na classificação geral, resultado que contribui para sua luta por vaga em Milano Cortina 2026 e reflete evolução em competições internacionais da modalidade. Na etapa de Wittenberg da Copa do Mundo de Bobsled, disputada na Alemanha, o país anfitrião dominou as provas, com os pilotos germânicos levando a maioria dos pódios nas categorias que correram na pista no último fim de semana. Destaque especialmente para o monobob feminino, onde Laura Noth venceu no seu lar com vantagem de 0,16, mostrando a força do time alemão em casa e confirmando a supremacia no circuito antes das Olimpíadas de Inverno.
E o futsal brasileiro está de luto com a morte do ala Alex Felipe, ex-jogador formado nas categorias de base do Corinthians Futsal, que faleceu nesta terça-feira, dia 6, aos 32 anos, após passar mal no aeroporto de Ukhta, na Rússia, enquanto se preparava para embarcar depois de uma partida válida pela Taça da Rússia, defendendo o Norilsk Nickel. Felipe teve atendimento médico no aeroporto, defendendo Norilsk Nickel. Felipe teve atendimento médico no aeroporto, incluindo o uso de desfibrilador, mas não resistiu ao mal-estar e foi confirmado seu óbito no local. Revelado pelo Corinthians, onde teve 2 passagens profissionais e foi campeão da Liga Paulista em 2018, ele também brilhou no futsal europeu, com clubes como Inter Movistar, da Espanha, e Sporting de Portugal, conquistando títulos importantes antes de atuar na Rússia desde 2020. O Corinthians publicou nota oficial de pesar, destacando sua dedicação, profissionalismo e amor ao esporte, enquanto familiares, amigos e a comunidade do futsal lamentam a perda precoce do atleta que deixa esposa e 2 filhos. Vamos à agenda esportiva do dia de hoje, 7 de janeiro de 2026. Nossa fonte é sempre o site ondeassistir.net.br. Campeonato Paranaense, 7 da noite tem Londrina e Operário, com transmissão do canal Gold. No mesmo horário, o Campeonato Catarinense, Marcílio Dias e Criciúma, no Sportnet. No mesmo horário, o Campeonato Cearense, Horizonte Quixadá, YouTube da Federação Cearense de Futebol TV e TVC. Tirol e Floresta, no mesmo horário, YouTube da Federação Cearense de Futebol TV. 8 da noite tem Cianorte e Maringá pelo Campeonato Paranaense no canal Gold. 8h30 tem Curitiba e Foz do Iguaçu, também no canal Gold. 8 da noite, Campeonato Catarinense, Joinville e Figueirense no N Sports. E 9h30 da noite tem Avaí e Barra, no ge.globo/SC, ou Santa Catarina, SC. Futebol espanhol, Supercopa da Espanha, 4 da tarde tem a semifinal Barcelona e Atlético Bilbao, transmissão no Disney Plus. Futebol inglês, 4h30 tem Premier League. Jogos com transmissão do Disney Plus aqui, ó, às 4h30. Bournemouth e Tottenham, Brentford e Sunderland, Crystal Palace e Aston Villa e Everton e Wolverhampton. No mesmo horário tem Fulham e Chelsea na ESPN 4. Também no mesmo horário tem Manchester City e Brighton na ESPN. Às 5h15 tem Burnley e Manchester United, transmissão no X Sports e no Disney Plus. E no mesmo horário, 5h15, Newcastle e Leeds United, Disney, somente no Disney Plus. Futebol italiano, 2h30 da tarde, tem Bolonha e Atalanta pela Série A italiana no Disney Plus. No mesmo horário tem Napoli e Verona na ESPN 4. 4:45 tem Lazio e Fiorentina no Disney Plus. Também no mesmo horário tem Parma e Inter na Cazé TV e no Disney Plus. E tem Torino e Udinese no Disney Plus. 4:15 tem Taça da Liga de Portugal, quem vai enfrentar o Vitória de Guimarães, o jogo entre Benfica e Braga, transmissão da ESPN 2. Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogos no canal do YouTube do Paulistão. 8:45, Nacional e Portuguesa Santista. Às 11 da manhã, Ibrachina e Santo André, no YouTube do Paulistão. No mesmo horário tem CSE e Internacional, 11 da manhã, transmissão no X Sports. Agora, jogos aqui no YouTube do Paulistão, 1 da tarde, Cosmopolitano e Red Bull Bragantino, YouTube Paulistão. Comercial de Tietê e 15 de Piracicaba, 1 da tarde. Com transmissão no YouTube do Ulisses TV, tem Paulínia e Portuguesa, 1 da tarde. Agora somente jogos no YouTube do Paulistão. 1 da tarde, Atlético Guaratinguetá e São José, União Mogica e Centro Olímpico, Itaquaquecetuba e Grêmio Novo Horizontino, Referência no Embu das Artes e Ituano. 1h15 tem Ferroviário e Bangu. 2 da tarde, Ferroviária e América do Rio de Janeiro. Às 3 da tarde tem Independente do Amapá e São Paulo, transmissão no Record News e no X Sports. Agora mais jogos no YouTube do Paulistão. 3h15, ó. São Luís do Maranhão e Figueirense, Canaã e Criciúma, Operário do Paraná e Vila Nova, Nacional do Amazonas e Juventude, Confiança e Fortaleza, Juventude Samas do Maranhão e Náutico, Ivinhema e Real do Rio Grande do Sul, Quixadá e Cuiabá às 4h15 da tarde no YouTube do Paulistão. 5h15 da tarde, YouTube do Paulistão, ó. Grêmio São Carlense e Real Brasília, Real Soccer e Maruinense de Sergipe. 6:45, Audax e União do Mato Grosso. YouTube Paulistão, tá? Também YouTube Paulistão, 7h15 da noite, tem Taubaté e Águia de Marabá. 7h30 da noite, tem União Cacoalense de Rondônia e Santos, transmissão no YouTube da Cazé TV. 9 da noite, tem QFC do Rio Grande do Norte e Atlético Mineiro, transmissão no X Sports. E às 9h30 da noite também tem Estrela de Março da Bahia e Botafogo, YouTube do Cazé TV.
Kings League World Cup, às 6 da tarde tem Chile e Marrocos no Cazé TV e no N Sports. 7 da noite tem Argentina e Japão, Cazé TV e N Sports. Basquete, NBA, 9 da noite tem Boston Celtics e Denver Nuggets com transmissão da ESPN 2. 11h30 da noite tem San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers na ESPN 2. Vôlei, 6h30 da tarde tem Superliga Feminina com Sorocaba e Bauru, Sport TV 2. 9 da noite, Barueri e Flamengo, também no Sport TV 2. Hockey, NHL tem Washington Capitals e Dallas Stars às 9 da noite na ESPN 3. Tênis, 7h30 da noite tem WTA 250 de Auckland, segunda rodada no Disney+. 10 da noite tem ATP 250 de Brisbane, segunda rodada, Disney Plus. E no mesmo horário, WTA 500 de Brisbane, segunda rodada no Disney Plus. 8 da manhã, tá rolando agora, Circuito Mundial de Tênis de Mesa, etapa de Doha, na Cazé TV. E a partir das 11 da manhã no Sport TV 2. Esporte de inverno, 2 da tarde, Copa do Mundo de Esqui Alpino, etapa de Madonna de Campilho, transmissão da ESPN 3. Às 5 da tarde tem a segunda descida, também com transmissão da ESPN 3. E assim, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Visionário Esportes. Obrigado pela sua companhia, pela audiência fiel, pela sintonia neste dia de reflexão, fé e aprendizado. A palavra que nos acompanhou hoje está em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Hoje refletimos sobre acordos com Deus. Deus leva a sério os compromissos que assumimos diante dele, porque eles revelam nosso caráter, nossa maturidade espiritual e nossa fidelidade. Não se trata de promessas feitas em momentos de emoção, mas de decisões conscientes de viver em obediência, verdade e responsabilidade. Que você termine este dia disposto a alinhar palavras e atitudes, vivendo uma fé prática, coerente e comprometida. Quando honramos nossos acordos com Deus, Ele fortalece nossa caminhada, traz direção e sustenta cada passo com graça e propósito. Você pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde aqui na Rádio Visionária e também acompanhar o programa pelas suas plataformas digitais favoritas, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também é transmitido pela nossa Rádio Vida de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1040 kHz, FM 102,9 e ondas curtas, pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná, e a partir de hoje pela Rádio Professor JT, da cidade de Ponta Branca, no Mato Grosso. Eu sou Manuel Rodrigues, agradeço de coração pela sua audiência e desejo a você um dia abençoado, com fidelidade, sabedoria e constância na presença de Deus. Se Deus quiser, nos reencontramos amanhã às 9 horas da manhã. Até lá!